Invasão Secreta para mim é uma prova de que a Guerra Fria nunca chegou ao fim. Fala galera, beleza? Meu nome é Molines Silva, você está assistindo a mais um vídeo aqui no canal da Molines Studios e a gente vai começar esse Molines Review aqui agora. Vocês sabem que eu estou um tempo afastado, então queria falar algumas coisas aqui antes de começar esse vídeo. Para quem acompanha minhas redes sociais, sabe que eu fiz uma postagem lá, uma carta aberta com vocês explicando que o canal ia dar uma diminuída, uma parada aí, que assim que desse a gente voltava. Se você quiser saber um pouco mais sobre o que aconteceu, eu não entrei em muitos detalhes também lá, mas eu expliquei de forma mais abrangente, tá? Aí eu vou deixar para você aqui embaixo o Instagram da Molines Studios, beleza? Então eu dei uma parada, tá? A gente vai voltar agora, só que eu queria deixar claro algumas coisas para vocês antes. O canal vai continuar aqui, a gente vai estar postando com menos frequência, então eu não vou ficar postando sempre um vídeo longo toda semana e aí pegar vários cortes desse vídeo e fazer um vídeo com uma edição muito rebuscada como eu fazia antes, sabe? Então as edições vão ser mais simples, eu vou tentar postar primeiro um vídeo por semana aqui. Quando eu sentir de postar mais, eu vou postar, tá? Mas por enquanto a gente vai ter um vídeo toda quarta às 5 horas, beleza? Então por enquanto vai ser dessa forma. E como eu falei, os vídeos vão ser bem mais simples do que antes, tá? Mas enfim, vamos começar com o assunto de Invasão Secreta logo. Eu queria gravar para vocês isso aqui, porque eu tô gostando muito da série, cara. E eu, assim, com as últimas experiências que a gente teve com as produções da Marvel, eu não tava com muitas esperanças nessa série, né? A gente teve várias decepções ao longo dessa última fase da Marvel, a fase 4, né? Teve algumas produções que foram medianas, pouquíssimas foram realmente boas e a maioria foram péssimas, sabe? Isso pelo menos, isso eu tô falando na minha opinião, tá? Mas Invasão Secreta começou muito bem e, assim, por você pensar que o contexto, a história de Invasão Secreta está sendo apresentada de uma forma diferente na série, uma escala menor de interação ali entre o universo, né, do que foi nos quadrinhos, ela está sendo apresentada de uma forma muito boa pra gente, tá? A gente fica com aquela sensação de que, cara, quem é Skrull, quem não é, tá? Isso eu tô falando aqui do primeiro episódio, mas hoje já lançou o episódio 2, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também. Mas enfim, e a gente tem o retorno aí do Nick Fury. E quando escalaram a Emilia Clarke para participar dessa série, eu imaginei que ela fosse roubar um pouco a cena do Nick Fury. Ou que fosse ser uma relação dela com o Fury igual foi, pelo menos um pouco mais parecida como foi a relação da Capitã Marvel com o Fury no filme do primeiro Capitã Marvel que a gente teve, né? E na verdade não. Na verdade eu tô sentindo até que a Emilia Clarke, pelo nome que ela tem no mercado audiovisual, né, ela tá meio que apagada da série. E o Fury, ele tá cada vez crescendo mais, cara. A gente se ligou hoje no episódio 2, tá? Mas no episódio 1 aqui, a gente começa a ter essa sensação de que o blip, ele afetou o Fury de uma forma que a gente não imaginava, porque após o Vingadores Ultimato, o Fury, ele ficou meio que de escanteio, assim, a gente não tinha muitas novidades sobre ele, muita coisa sobre ele. Enfim, quando lançou WandaVision, que ia ter aquela organização, a Espada, né, que era uma organização para substituir a SHIELD, que inclusive essa organização sumiu das produções da Marvel agora, né, a gente imaginou que provavelmente o Fury ia ter alguma relação ali com essa organização, e na verdade não teve, tá? Até porque o Fury, ele tava lá no espaço, lá na Saber, né? E aqui a série já volta a introduzir ele. A gente tem essa sensação de que ele envelheceu e de que o blip afetou ele de uma forma que mudou ele de alguma forma, tá? Isso, pelo contexto da série, deixa a gente com uma sensação de: será que esse Fury é o mesmo Fury que teve nos outros filmes? Será que ele não é um Skrull disfarçado? Ou será que os outros não eram Skrulls disfarçados, né, nos outros filmes? E isso é o legal dessa série. E a gente tem a apresentação do vilão, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é um vilão que até o momento ele está sendo apresentado de uma forma sensacional. Não tem muito aquela coisa de ele passou por uma coisa muito ruim que transformou ele num vilão, que é aquele clichêzão que eu já venho falando aqui um tempo para vocês. Não,
ele realmente, aqui ele é um vilão bom, sabe? Ele é apresentado como um vilão que ele é impiedoso, ele faz o que tem que ser feito, o que ele acha que deve ser feito, sabe? E a gente tem a prova disso no final aqui da série, quando explode tudo aquilo lá, explode Moscou ali no final do primeiro episódio, né? E a gente tem a morte da Maria Hill. Outra coisa que eu queria falar pra vocês também é que a abertura dessa série tá sensacional. Eu lembro que eu assisti no primeiro episódio e eu falei, caramba, mano, a abertura tá muito bem feita, muito bonita, e ela apresenta muito bem esse universo, essa sensação que eles querem passar enquanto você tá assistindo a série. E isso é muito bom. Agora, voltando a falar sobre a morte da Maria Hill, a gente viu no primeiro episódio que em alguns momentos a Maria Hill ela deixa claro pro Fury que ele basicamente não é mais o mesmo Fury que ele era antes, ele está se comportando de uma forma estranha, porque como ela mesma diz, o Fury ele pensava sempre 2 passos à frente, e esse daí ele está cometendo vários erros, sabe, aqui no primeiro episódio principalmente, e eu acho que o tempo que ele ficou afastado, lá relaxado lá na Saber, como mostrou em uma das cenas pós-créditos de algum filme que eu não vou lembrar agora qual foi, isso daí mostrou que ele tava um cara muito relaxado, sabe? E aqui ele vai ter que reaprender o que é ser o Nick Fury, o que é ser um líder governamental, sabe? O que é ser um líder mundial, que pensa no bem-estar do planeta. E eu acho que a morte da Maria Hill, se é que ela morreu mesmo, foi algo que vai servir para escalar o Fury, para ele voltar a ser o que ele era ou ser tão bom quanto ele era antes, sabe? Aqui a gente vê um Fury meio que Old Man Logan, sabe? Um Fury velho, sabe? Um Fury que cometeu muitos erros ao longo da vida e que ele está tentando consertar alguns desses erros e por mais que ele tente, ele não consegue. Eu acho que essa morte da Maria Hill serviu como escala. E aí a gente tem o episódio 2, tá? O episódio 2 a gente já tem mais interação ainda do Coronel Rhodes. E o que me faz pensar, como eu falei aqui no começo do vídeo, né, que a Guerra Fria nunca acabou, essa é a prova de que a Guerra Fria nunca acabou. Porque basicamente aqui, diante do contexto político que a gente está vivendo aí, com a guerra da Ucrânia e tal, aqui é basicamente a relação Rússia e Estados Unidos aqui, né, nessa série, né? Com a exceção de que a Marvel ela gosta de fazer essas coisas, né? A gente tem a Guerra Civil dos Estados Unidos, a gente tem a Guerra Civil nos quadrinhos, sabe? Então, a Marvel ela pega esses pontos históricos e brinca com eles, com os seus personagens. E aqui é basicamente a mesma coisa. A representação de uma Guerra Fria onde basicamente os Skrulls são infiltrados da Rússia, né? Eles têm algumas bases lá e eles estão tentando dominar o mundo. Na verdade o que eles querem é um planeta, né? E a gente tem a relação do Fury, que pertence aos Estados Unidos, que é uma figura simbólica dos Estados Unidos, tentando impedir isso, né? E descobrindo toda essa infiltragem que está acontecendo aqui. É uma série de espionagem, sabe? Isso é feito de uma forma muito boa. E o que eu acho que vai acontecer é que a gente foi falado para nós que Guerra das Armaduras, se eu não me engano, eu não sei se era para ser uma série e vai ser um filme, ou se era para ser um filme e vai ser uma série, mas Guerra das Armaduras, que é a série, o filme que vai ser com o Coronel Rhodes, né, ela vai se tratar das armaduras que foram criadas lá pelo Stark, né, uma guerra entre elas, e vai ter relação com essa série da Invasão Secreta. E aqui nesse episódio, como eu falei, a gente tem uma interação muito maior do Coronel Rhodes, que também a gente fica com aquele pezinho atrás. Será que ele é o Rhodes mesmo? Será que ele é só um Skrull? A gente teve alguns vazamentos aí, alerta de spoiler, tá? A gente teve alguns vazamentos aí que a gente não sabe se são reais ou não, se são inventados, dizendo que no final da série vai ser revelado que o Coronel Rhodes, na verdade, ele era um Skrull disfarçado, né? Desde Guerra Civil, se eu não me engano. Então, bom, eu não sei o que vai acontecer, mas o que eu acho que vai acontecer aqui com relação ao contexto, a simbologia que eles estão tentando explicar aqui, é que com esse link com Guerra das Armaduras, basicamente aqui na série Invasão Secreta eles estão apresentando uma representação da Guerra Fria, e em Guerra das Armaduras vai ser uma representação da corrida armamentista,
onde provavelmente o que eu espero que vai acontecer, isso é uma teoria minha, tá? É que o Coronel Rhodes real vai, sei lá, vai ser revelado de alguma forma onde ele tá, o que aconteceu com ele, e vai ter uma guerra entre ele e esse Skrull falso que tá no lugar dele aí. E tipo, um vai ser representado pela Rússia, outro vai ser representado pelos Estados Unidos, e eles guerreando entre si, mostrando que as nossas armaduras são melhores do que a de vocês, são mais fortes, e vai ter toda essa representação aí nesse filme ou nessa série que vai ser lançado. É o que eu acho que vai acontecer, tá? Ou nem precisa ser necessariamente dois Rhodes, sabe? O Rhodes Skrull e o Rhodes normal. Pode ser realmente só o Rhodes do lado dos Estados Unidos e algum Skrull, alguma pessoa do lado da Rússia, sabe, da União Soviética, ali, onde eles de alguma forma, por causa dos Skrulls, por causa do que aconteceu em Invasão Secreta, eles conseguiram acesso ao material das armaduras do Stark, ao todo o projeto, e eles inventaram os próprios, sabe? A gente sabe que no universo Marvel, a gente sempre tem a Rússia tentando imitar os Estados Unidos. Então, a gente tem o Capitão América nos Estados Unidos e, em contraponto, na Rússia, a gente tem o Guardião Vermelho, que apareceu em Viúva Negra, sabe? Então, tem toda essa questão, e é isso que eu acho que vai acontecer em Invasão Secreta. Agora, falando da questão do que aconteceu nesse segundo episódio, eu achei um episódio muito mais, pelo menos até a metade ali, muito mais enrolado, sabe? Ele vai tendo bastante diálogo, não tem tanta ação assim. Só que do meio pro final ele começa a ficar muito melhor, cara. A gente tem o vilão lutando e aquela cena de luta é muito boa. Mostra tudo. Eu acho que uma cena de luta ela tem que ser feita dessa forma, sabe? Você mostrar os movimentos, não ter vários cortes de câmera, sabe? Como é no filme Ip Man, o Grande Mestre, por exemplo. E a gente tem uma coisa aqui que, cara, aquela mulher, não vou lembrar o nome dela também, mas quando ela tá interrogando o Skrull disfarçado ali no frigorífico, ela corta o dedo dele e mostra a cena dela cortando, mostra o dedo sangrando, mostra o osso no meio do dedo. E é uma coisa que a Marvel até então, ela nunca tinha feito, sabe? Então, o meu recado aqui é: Marvel, agora você não pode fazer nada menor do que isso com o Justiceiro que vai aparecer em Demolidor, cara. Você já provou pra gente que você pode fazer uma coisa boa. Então, assim, o Justiceiro em Demolidor agora ele vai ter que ser daí pra melhor, tá? Mas, bom, esse episódio foi muito bom. No final a gente tem a revelação de que o Fury, ele tem a esposa nesse episódio, né? Ele tem uma esposa que é uma Skrull. A gente não ficou claro pra mim, pelo menos, se ele sabe que ela é uma Skrull ou se ele não sabe que ela é uma Skrull, tá? Eu imagino que ele deva saber, mesmo que ela possa talvez ela pensar que ele não saiba, ele sabe, porque como ele mesmo disse pro Coronel Rhodes, mesmo quando eu não estou dentro, eu estou dentro. Cara, essas frases de efeito são muito sensacionais. E eu acho que a Marvel tomou tanta surra agora na quarta fase que ela realmente aprendeu, sabe? A gente vai ter menos produções com episódios maiores e com uma qualidade melhor também. Então eu espero que seja assim. Fico ansioso para saber o que vai ter na semana que vem, no próximo episódio. Mas diz aqui para mim embaixo o que você achou desse episódio, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e falou!